as coisas que pertencem a Deus, elas não são baseadas em uma lógica humana. A palavra de Deus nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espiritual. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu fui visitar uma igreja e lá eles estavam entregando um pequeno vaso, tamanho de um polegar, com azeite. E as pessoas estavam todas reclamando na porta da igreja, porque eles não tinham como levar aquele vaso. O vaso estava transbordando de azeite. Eu tive a ideia de pegar um panfleto que estava sobre uma mesa na igreja, um papel impermeável. Eu dobrei, coloquei na boca do vaso e fui embora. Coloquei num local onde não tinha acesso, que ninguém iria mexer. Mas 3 dias depois, não tinha uma gota de azeite dentro daquele vaso. Eu confesso que eu fiquei triste. O significado não era bom. E por mais simples que fosse, ele já não era um bom significado. Ainda que ele não alterasse nada, que não fosse alterar em nada, ou que não alterasse nada, já não seria um bom significado. O azeite secou. Não tinha ninguém que poderia ter mexido ali. Estava intacto. Só não tinha mais o azeite. Uma semana depois, eu voltei novamente naquela igreja. Eu fui visitar novamente e desta vez eles estavam entregando uma rosa. Assim que eu peguei a rosa, o cabo da rosa quebrou nas minhas mãos. Eu pensei, mas que coisa! Essas pessoas que não servem a Deus, eles têm um hábito, né, de chamar essas coisas de azar. Eu confesso também que eu fiquei meio triste, dessa vez menos. Quebrou em seguida, ficou só aquele cabinho assim perto da rosa. Eu tive a ideia de levar ele para casa, lembrei do vasinho, coloquei 1 centímetro de água no vaso só para encostar aquela pontinha da flor até embaixo, para que ela não murchasse. Apaguei a luz e fui me deitar. A porta estava trancada, só eu e Deus e os anjos. Ao amanhecer o dia, estava quase clareando, eu levantei às pressas e coloquei a mão em cima de uma cômoda, me apoiando para abrir uma gaveta onde estava o vaso, o pequeno vaso. Eu havia colocado um pano embaixo para que ele não manchasse o móvel, que era um móvel de madeira mais delicado. Então eu tive cuidado, a preocupação para que não caísse numa gota do azeite para não manchar. Mas não foi isso que aconteceu, não. Quando eu coloquei a mão em cima daquela cômoda, eu me apoiei com as mãos onde estava o vaso. Quando eu coloquei as mãos, eu senti que a minha mão mergulhou dentro de um azeite. A minha mão, meus dedos desceram assim, se afundaram dentro do azeite. O local, irmãos, onde eu estava preocupada para que não manchasse o móvel. A preocupação foi tão grande naquele momento que eu peguei um pano de saco, esse pano que as donas de casa usam para limpeza, um pano seco, e eu torci 3 vezes em um balde, que daria mais ou menos meio litro de óleo, do azeite. Somente depois é que eu fui prestar atenção no que estava acontecendo, no que havia acontecido. Espera um pouco. O vaso tinha apenas o tamanho de um dedo polegar de argila.
E eu coloquei 1 centímetro de água, até porque eu não queria que de repente se derrubasse, caísse, para que não manchasse o móvel. Eu tomei todo o cuidado, que não adiantou. Não manchou o móvel, viu? Mas algo aconteceu. Porque se eu voltasse agora o azeite para dentro do vaso, não caberia. Então algo aconteceu. Pela medida, algo aconteceu. Algo me chamou a atenção, algo me despertou a atenção. Porque para meio litro e um vaso que pega poucos centímetros de água, no caso era o azeite, não caberia isso lá dentro. Ainda que a argila daquele pequeno vaso sugasse o azeite, não caberia de volta. Meio litro não dá. Não, isso não dá, aí já é demais. Mas como as coisas de Deus não são baseadas em uma lógica humana, então o Senhor a noite toda trabalhou naquele vaso e aquele azeite, de certa maneira, inexplicavelmente se multiplicou. Porque baseado aqui agora na ciência não vai dar certo. Porque o vaso era um só. E o azeite era meio litro. Se juntasse o azeite dentro da argila e 1 centímetro de água, também não daria meio litro. Há muitas coisas que Deus faz na nossa vida que passa desapercebido. Você pede, você fala, você dobra o joelho e você não presta atenção no que está acontecendo. Às vezes você está aí morrendo já de tanto clamar, de tanto pedir, Deus está mostrando e você não vê. E isso, irmãos, quando nós olhamos as coisas de Deus com os olhos material, você não vai enxergar nada, só aquilo que você está acostumado a ver todos os dias. Mas quando você volta o seu olhar para as coisas de Deus com os olhos da fé, você vê muito mais além do que uma ciência. Ele vai muito mais além, você enxerga muito mais. A visão é maior. Não é uma ilusão de visão, não. Uma ilusão de ótica, não. A sua visão, ela é diferente espiritualmente. Não é logicamente, falando numa lógica. Muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas que Deus faz. Em um outro vídeo eu vou estar mostrando algo para vocês, porque eu também já tive essa visão material. Nós usamos ela todos os dias, não é assim? Para você ler, para você andar, você tem que ver, olhar materialmente com seus olhos material para você se locomover, senão você vai tropeçar e cair. Mas eu estou falando de uma visão espiritual. E isso que aconteceu não dá para calcular dentro de uma ciência. Então, fique esperto, principalmente quando você pede algo para Deus. Confia nele e procura olhar que de alguma maneira o Senhor vai estar fazendo algo que você não está enxergando, porque você vai estar olhando com os olhos material.